Bom dia, alunos do Secoca. Nesta nossa videoaula, vamos falar sobre um conteúdo bem importante. Vamos falar sobre duas unidades de medidas. Sobre a unidade de medida de capacidade e a unidade de medida de volume. Ok? O que seria a unidade de medida de capacidade? A unidade de medida de capacidade é o quê? É uma grandeza que está relacionada com o espaço que um corpo ocupa. Ok? Como assim? Se eu tenho um exemplo, um recipiente aqui. Visto que eu tenho aqui um cubo, que esse meu cubo aqui está vazio, e eu pretendo encher esse cubo, como se fosse um cubo de vidro e que a parte de cima fosse aberta. É como se eu estivesse querendo ver quanto espaço esse meu cubo vai ocupar. Como assim? Como é que eu descubro isso? É como se eu pegasse esse meu cubo, como se fosse um aquário em formato de cubo. Eu pegasse um líquido e fosse enchendo esse meu cubo, ok? Até que ele fique com água até na parte de cima, ok? Que ele ocupasse o quê? Todo o volume do meu cubo. Ah, professor, está falando sobre capacidade. Capacidade e volume são duas grandezas que andam juntas. Embora são grandezas que são, eu posso dizer, diferentes, mas uma é relacionada com a outra, ok? Como assim, professor? Diferença de uma... Fala, exemplo, de uma unidade de capacidade e uma unidade de volume. Exemplo, uma unidade de capacidade que nós usamos muito é a unidade litro, ok? E também, quem? O mililitro, que seria o ml. ml e o litro. Aqui são exemplos de duas unidades de capacidade, tudo bem? Ah, professor, se falou de volume, são parecidas. Qual? Exemplo, metro cúbico é uma unidade de medida de volume. Decímetro cúbico e assim por diante, ok? São grandezas que andam uma perto da outra, uma junto com a outra, ok? Sempre tem uma relação de uma com a outra. Como assim, professor, tem uma relação de uma com a outra? Exemplo, a unidade de medida de capacidade é o quê? É o que saber? A grandeza que mede a unidade do que o corpo ocupa, o espaço que esse meu corpo está ocupando. Como exemplo, finge que esse meu cubo possui dimensão qual? Ele possui 1 decímetro por 1 decímetro e 1 decímetro. Então ele possui o quê? Comprimento de 1 decímetro, largura de 1 decímetro e altura de 1 decímetro. Por quê? Lembra, o cubo, o quê? Todos os lados são iguais, todas as arestas possuem o quê? A mesma medida. E como eu calculo o volume de um cubo? É simples, é só multiplicar comprimento, que é 1 decímetro, vezes a largura, que é 1 decímetro, vezes a altura, que é 1 decímetro. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar o quê? Vai dar 1. Como é decímetro, lembra? Na unidade vai dar o quê? Em decímetro, lembra? Quando era área, era o quê? Se fosse metro, metro quadrado. Centímetro, centímetro quadrado. Decímetro, decímetro quadrado. Só que agora estamos falando o quê? Sobre capacidade, sobre volume. Sempre vai ser o quê agora? Elevado ao cubo, elevado a 3. Então, um cubo de comprimento, largura e altura de 1 decímetro vai ter capacidade ou volume de quanto? De 1 decímetro cúbico, ok? Essa aqui é a unidade de capacidade que esse meu cubo tem, ok? De certa forma, eu posso relacionar o quê? A capacidade e o volume como? Eu tenho o quê? Eu tenho dito que 1 decímetro cúbico equivale, significa que representa a mesma coisa que o quê? Que 1 litro. Então, sempre que eu falar a relação de capacidade e volume, é importante lembrar o quê? Que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Por quê, professor? Porque quando você estiver nas unidades de medidas de capacidade e na unidade de medidas de volume, sempre que você quiser passar de uma unidade para outra, de uma unidade de volume para uma de capacidade, ou uma de capacidade para uma de volume, você precisa lembrar de qual relação? De que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa o quê? Que 1 litro. Como assim, professor? Exemplo, se eu falo que a capacidade do meu recipiente ele tem a capacidade de 3 litros. Essa é a capacidade que o meu recipiente pode ter. Exemplo, uma garrafa de refrigerante. Ele tem uma capacidade de 3 litros. Então eu consigo preencher aquele recipiente com 3 litros de refrigerante. Essa é a capacidade, mas quem seria o volume? Qual a relação? A cada 1 litro eu tenho 1 decímetro cúbico. Então, qual vai ser o volume, de certa forma, dessa garrafa? Volume de 3 decímetros
cúbicos, ok? Determinada questão, ele pode trabalhar a questão de volume usando o quê? Medida de capacidade ou usando a própria medida de volume, tudo bem? Ok? Então, primeiramente, só estamos vendo aqui essa relação, que seria a capacidade, que é uma unidade de medida de volume e a relação entre elas, por enquanto, ok? Lembrando, sempre lembre dessa relação, ó. Unidade de medida de volume, 1 decímetro cúbico. Unidade de medida de capacidade, litro, ok? Então, 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Se eu tivesse 20 decímetros cúbicos, eu teria quantos litros? 20 litros. Se eu tivesse 10 decímetros cúbicos, teria quantos litros? 10 litros e assim por diante, ok? Eu estava falando aqui da relação das unidades de medida de capacidade e de volume e que elas têm relação uma com a outra, ok? Só que vamos lá mostrar as unidades de medida de capacidade? Então vamos lá. As unidades da medida de capacidade. Vamos para a capacidade. Vamos colocar aqui. Ó, turma, aqui eu tenho as minhas unidades de capacidade, ok? Algumas vocês não vão conhecer, outras vocês vão olhar e bater rápido e falar, nossa, essa aqui eu conheço. Por quê? Nós temos as unidades usuais que a gente usa, né? Na unidade de medida de capacidade. Geralmente, nós usamos quais unidades? Usamos os litros e os mililitros, ok? Que é litros e ml. Mas quais são as unidades de capacidade? Eu tenho o quê? Eu tenho quilolitro, que é o KL. Eu tenho hectolitro, que é HL. Eu tenho decalitro, que é o DAL. Tenho o litro, que é o próprio L. Tenho o DL, que é o decilitro. CL, centilitro. E ml, que é o mililitro. Então, aqui são as unidades de medida de quê? De capacidade, ok? Seria, de certa forma, as unidades que medem o quê? O espaço que um corpo pode ocupar, ok? Então, beleza. Aqui tem as unidades, de certa forma, toda unidade tem como ter essa conversão de uma unidade para outra. É bem simples. As unidades de medida de capacidade é como se fosse, exemplo, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Quando a gente vai fazer a conversão, o que a gente faz? Sempre lembra, ó, se eu venho da esquerda para a direita, acontece o quê? Eu vou fazendo multiplicações. Para converter as unidades de medida de capacidade, é a mesma coisa. Ó. Se eu estou vindo da esquerda para a direita, eu multiplico. Da direita para a esquerda, eu vou ter que fazer a divisão. Tudo bem? Tá, professor, para essa unidade de capacidade, você multiplica e vai dividir por quanto? Ó, as unidades de medida de capacidade é bem simples. O que a gente faz? A gente vai fazer o quê? Da esquerda para a direita, a gente vai multiplicar por quanto? Por 10. Ok? É a mesma coisa se fosse metro, decímetro, centímetro, milímetro. Só que aqui é quem? É litro, decilitro, mililitro e assim por diante. Então, vamos lá. Da esquerda para a direita, eu multiplico por 10. Da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. De unidade para unidade. Ok? Então, beleza. Vamos trabalhar com as conversões, tudo bem? Por exemplo, eu quero saber, vamos lá, eu tenho 1,8 litros, ok? Eu quero saber quantos ml, quantos ml equivale a 1,8 litros. O que significa isso? Se eu perguntar para vocês, quantos mililitros equivale a isso? Quantos decilitros equivalem a isso? Como assim? Ó, quantos mililitros equivalem a 1,8 litros? Como assim? Eu estou dizendo o quê? Eu quero saber esse 1,8 litros, como ele ficaria se eu colocasse ele em ml, que seriam mililitros. Ok? Então, aqui é o quê? Eu quero que eu converta esse valor, que é 1,8 litros, que eu faço o quê? Que eu passe ele para ml, que era para mililitro. Como é que eu faço isso, professor? Então, ó, vamos lá. Vou colocar o ml aqui em cima, para a gente lembrar. A gente quer passar para ml, que é mililitro. Da mesma forma das unidades de medidas, quando eu vou converter de uma para outra, eu faço o quê? Vou parar na unidade que eu estou. Que unidade é essa? Eu estou em litro, então eu vou parar aqui no L, que é o litro.
Eu quero chegar até onde? Eu quero chegar no ml. O ml está aqui. Beleza, professor. Então você está aqui no litro e quer chegar aqui no ml. Então só que você está nessa ponta, nesse espaço aqui, e quer ir para a direita. Se está indo da esquerda para a direita, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma multiplicação. Então daqui para cá eu faço o quê? Eu vou ter que fazer uma multiplicação. Lembra, multiplicando de 10 em 10? Então é um número decimal, então tem que ter um 1 na frente. Só que do litro para o ml, quantas casas eu precisei pular? Eu precisei pular 1, 2, 3 casas. Se eu pulei 3 casas para a direita, eu coloco quantos zeros? 3 zeros. Cada zero representa uma casa. Cuidado, isso é da unidade de medida de capacidade. Tá vendo aqui, olha, cada casa que você pula tem um zero. Ó. Pulei uma casa, tem um zero. Pulei outra casa, tem outro zero. Pulei outra casa, outro zero. Então eu tenho 3 zerinhos. Lembra? Da esquerda para a direita eu multiplico. Da direita, ó, da esquerda para a direita eu multiplico. E da direita, da esquerda para a direita eu multiplico e da direita para a esquerda eu divido, ok? Se eu estou vendo daqui para cá, ó, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Beleza, então eu vou pegar esse 1,8 e quero multiplicar por 1000. Quantos zeros eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Se eu tenho um número decimal e multiplica por 10, 100 ou 1000, você tem que fazer o quê? É andar com a vírgula para a direita. Para a direita quando eu multiplico. Quantas casas a minha vírgula vai ter que andar? 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então vou andar uma para a direita, 2, 3. Coloca a vírgula, então ficou o quê? 0, 0, 0. Então beleza, 1,8 litros vão ter quantos ml? Então aqui tem 1.800,0. Então vai ser quanto? Vai ser 1.800 ml. Então olha, lembra, o que eu perguntei primeiro? Eu perguntei quantos ml equivale 1,8 litros. Então 1,8 litros equivalem a 1.800 ml. O que equivale? Significa que é a mesma coisa que 1.800 ml. Ok? Então converti litro para ml. Beleza. Primeiro exemplinho foi. Vou fazer mais um aqui. Vamos lá. Agora eu tenho 0,7 quilolitro e quero passar para hectolitro. Ah, professor, são unidades que eu não conheço. Como eu vou converter? Bem simples. Você faz o quê? Primeiro você pega onde você está, que é o quilolitro, que é aqui. Ó. Passa um tracinho. Quero chegar aonde? No HL, que é o hectolitro, que é aqui no lado. E eu estava um lado do outro. É fácil, né, professor? Você estava onde? Você estava aqui, olha. Na esquerda e foi para onde? Para a direita, lembra? Da esquerda para a direita você faz o quê? Você vai multiplicar. Lembra? Sempre não é de 10 em 10, então é um número decimal. Então tem que ter um umzinho na frente. Quantas casas você tem que pular para a direita para chegar do quilolitro para o hectolitro? Preciso pular o quê? Uma casa para a direita. Se eu pulo uma casa, quantos zeros eu coloco? Um zero só. Então a mesma coisa que o quê? Pegar o 0,7 e multiplicar por 10. Lembra, o número decimal para multiplicar por 10, 100, 1000 e assim por diante, o que é? Se você multiplica, você vai com a vírgula para a direita, ok? Quantas casas eu vou para a direita? Uma casa, porque eu tenho apenas um zero. Então, vou dar uma casa para a direita. Ó, pulei uma casa para a direita, vírgula, zero. Então, eu vou como? 7,0. Então, 0,7 quilolitro equivale a quantos hectolitros? 7, não deu 7,0? Então é quanto? São 7 hectolitros. Então, olha, dizer 0,7 quilolitros é a mesma coisa de dizer o quê? Que são 7 hectolitros, ok? Sempre quando eu converto de uma unidade para outra, eu escrevo a mesma coisa, só que em unidades diferentes, tudo bem? Representa a mesma coisa, só que em unidades diferentes, tudo bem? Show de bola. Vamos mais exemplos. Quanto mais exemplo, melhor. Vamos lá. Aqui. Eu tenho aqui 0,006 decalitros. Quero passar para CL, que seria quem? Os centilitros. Então vamos lá. Eu estou nos decalitros, que é aqui. Quero chegar aonde? No centilitros. Então eu estou aqui na esquerda e vou indo para a direita, lembra? Você está indo da esquerda para a direita, você faz o quê? Você vai multiplicar. Como é de 10 em 10, então é um número decimal. Tem que ter o 1 na frente. Sempre tem que ter esse 1 na frente, ok, turma?
vezes, pode ser 10, 100, 1000. Vamos ver quantos zeros eu vou colocar. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Quantas casas eu pulei? Eu pulei uma, pulei duas, pulei três. Se eu pulei 3 casas, quantos zeros eu coloco? 3 zeros. Então, para passar de decalitros para centilitros, eu preciso fazer o quê? Multiplicar isso aqui por 1000. Então, lembra, se eu multiplico um decimal por 10, 100 ou 1000, eu faço o quê? Vou andar com a vírgula para a direita. Quantas casas eu vou pular para a direita? 3 casas, porque eu tenho quantos zeros? 3 zeros. Você faz o quê? Você pega esse 0,006 e vai pular 3 casas para a direita. Então, vamos lá. Pular 1, 2, 3 casas, coloca a vírgula. Então, deu quanto? Deu 6. Então, significa o quê? Quantos centilitros equivale a 0,006 decalitros? Equivalem a 6 centilitros. Então, o que a gente fez? A gente converteu essa unidade decalitro para o quê? Para centilitros, ok? Lembra, sempre que você vem da esquerda para a direita, você multiplica. Da direita para a esquerda, você divide, ok? Show de bola. Vamos para mais um exemplo aqui. Vamos lá. Agora vamos fazer o contrário. Aqui eu tenho 600 ml e eu quero converter isso aqui para litros. Como é que eu faço? Primeiro passo, você vem aqui no quadrinho de unidades e vê que unidade que você deu. Ele deu em ml. Então eu chego aqui no ml e faço um traço. Ele quer chegar onde? Ele quer chegar no litro. O litro está onde? O litro está aqui. Então, beleza, está na unidade da direita e quer ir para a esquerda. Então, o que você faz? Você está vindo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda, você faz o quê? Você vai dividir. Lembra? Esquerda para a direita, multiplica. Direita para a esquerda, divide. Então, você está aqui da direita para a esquerda, você vai fazer uma divisão. Ok? Beleza, como aqui é de 10 em 10, é divisão por decimais. Então, você faz o quê? Coloca o 1... Agora você faz o quê? Você vê quantas casas você precisa pular para chegar na unidade que você quer. Eu não quero chegar no litro. Quantas casas eu preciso pular? Preciso pular 1, 2, 3 casas. Se eu pulo 3 casas, quantos zeros eu coloco? 3 zeros. Lembrando, se eu estou vindo da direita para a esquerda, eu faço divisões. Tudo bem? Beleza. Tá, professor, você disse o quê? Quando você faz uma divisão ou uma multiplicação de um número decimal, é só andar com a vírgula. Mas 600 não é um número decimal. Como é que eu faço? Se te der um número e não for decimal, você faz o quê? Só botar assim, olha, 600 e colocar 1,0. Se você colocou vírgula 0, já virou o número decimal. Agora você pode fazer essa divisão. Estou dividindo por quanto? Por 1000. Lembra? Decimal, se eu vou dividir por 10, 100, 1000 e assim por diante, é a mesma coisa que fazer o quê? Andar com a vírgula para esquerda. Lembra? Divisão, a vírgula vai para a esquerda. Multiplicação, a vírgula vai para a direita. Beleza, divisão, eu vou para a esquerda. Quantas casas? Eu vou pular 3 casas. Por quê? Porque eu tenho 3 zeros. Então, eu vou pular 3 casas para a esquerda. Então, eu vou pular. Cadê? 1, 2, 3 casas. Coloca a vírgula e acrescenta um zero aqui, tudo bem? Então, ficou como? Ó, esse zero aqui, esses zeros aqui à direita, você pode retirar eles, não muda em muita coisa não. Então, vai dar o quê? 600 ml é a mesma coisa que quem? Que 0,6 litros. Ah, professor, se eu deixasse 0,6 mil ou 0,600, vai dar a mesma coisa, turma. Vai representar a mesma coisa. Porque esse 6 está na casa o quê? Do décimo. Então, se ele mantém nessa casa do décimo, ele representa a mesma coisa. Então, 600 ml, mesma coisa que o quê? 0,6 litros. Tudo bem? Pronto, vamos fazer mais exemplos? Quanto mais exemplo que a gente fizer aqui, melhor. Ok? Vamos lá. Cadê? Agora vamos lá. 85 decilitros. Eu quero passar para decalitros. Vamos lá. Quero fazer essa conversão. Lembra, sempre quando eu precisar converter, passar de uma unidade de medida para outra, eu faço o quê? Primeiro eu vejo onde eu estou. Eu estou no decilitro, que é aqui, ó, na minha tabela. Eu quero ir para onde? Eu quero ir por decalitro, então eu quero vir para cá. Então você estava onde? Você estava na direita e foi para a esquerda, lembra? Se você está na direita e vai para a esquerda, você faz o quê? Divisões. Então você pegar daqui para cá e vai fazer uma divisão.
Como essa é a divisão por 10, 10 e 10, é um número decimal. Então você faz o quê? Coloco 1 aqui. Só que eu preciso saber o quê? Quantos zeros eu vou colocar? Se vai ser divisão por 10, por 100, por 1000. Como eu sei disso? Eu tenho que ver quantas casas eu preciso pular para chegar na unidade que eu quero. Eu estou nessa unidade e quero chegar nessa. Quantas casas eu preciso pular para chegar nela? Preciso pular uma, duas casas. Se eu pulo duas casas, quantos zeros eu coloco? 2 zeros. Professor, o mesmo caso. Esse 85 não é um número decimal. Como é que eu faço a divisão por 100? O que você faz? Se o número não é decimal, você faz o quê? Você escreve ele assim, ó, 85. Quer transformar em decimal? Só fazer isso aqui, ó, 85, acrescentar vírgula, 0. Pronto, virou um decimal. O que eu faço agora? Quero dividir para 100. No decimal, se você faz uma divisão por 10, 100 ou 1000, mesma coisa que o quê? Andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2 casas, porque eu tenho apenas 2 zeros. Então, vou dar 2 casas para a esquerda. Ó. 1, 2. Coloquei a vírgula, acrescentei o 0. Então, beleza. Quantos decalitros vai equivaler a 85 decilitros? A 0,85 decalitros. Então, 85 decilitros é a mesma coisa que o quê? 0,85 decalitros. Professor, se dissesse 0,850, estaria correto? Estaria correto. É a mesma coisa, turma, tudo bem? Então, beleza. Vou fazer só mais uma aqui, só para a gente finalizar, tudo bem? Vamos lá. Agora eu tenho 0,8 litros e quero passar para quilolitros. Mesma coisa. Se você quer converter, você vê em que unidade de medida você está. Eu estou em litros, então eu faço um tracinho embaixo do L, estou em litros, ok? Eu quero chegar em quilolitros. O quilolitro está onde? Ele está aqui longe, ó, bem longe, ó, está longe pra caramba. O que eu faço? Eu estou na direita e fui para a esquerda. Se está na direita e vai para a esquerda, a nossa tabelinha, o que você faz? Você vai fazer divisões. Está vendo aqui a setinha? Olha, da direita para a esquerda são divisões, da esquerda para a direita, multiplicações. Se eu estou vindo daqui para cá, ó, percebe que quando eu estou pulando, eu estou fazendo o quê? Divisões. Então eu faço o quê? Eu tenho que pegar esse número e vou dividir. Como é números decimais, eu coloco 1 na frente. Eu tenho que ver quantos zeros eu vou colocar aqui. Vamos lá, de litro para quilolitro, quantas casas eu pulo? Eu pulo 1, pulo 2, pulo 3. Se eu pulo 3 casas, quantos zeros eu coloco? 3 zeros. Então, para passar 0,8 litros para quilolitros, preciso fazer o quê? Pegar esse número e dividir por 1000, ok? Então, a mesma coisa eu estou perguntando para vocês assim, olha, quantos quilolitros equivalem a 0,8 litros? É a mesma coisa que eu estou falando para você. É que eu estou pedindo o quê? Eu quero que você transforme 0,8 litros em quilolitros. Como é que eu faço isso? Você pega 0,8 e quer dividir para 1000, é o quê? Número decimal. Dividir por 10, 100 ou 1000, mesma coisa que o quê? Andar com a vírgula para a esquerda. Tudo bem? Então, beleza. Vou botar o 0,8 aqui. Só que quantas casas eu vou andar para a esquerda? 3 casas. Por quê? Quantos zeros eu tenho? 3 zeros. Então, vamos lá. 3 casas para a esquerda. Vamos lá. 1 casa, 2, 3 casas para a esquerda. Coloca a vírgula, ok? Nesses espaços em brancos eu faço o quê? Eu acrescento o 0. Então, vai ficar 0, 0, 0. Então, 0,8 litros é quantos quilolitros? Vai equivaler a quanto? A 0,0008 quilolitros, ok? Então, pronto, a gente converteu 0,8 litros para quilolitros. Então, é bem simples, turma. É só você saber o quê? Ter essa nossa tabelinha e saber dessa regrinha. Você vem da esquerda para a direita, você multiplica. Da direita para a esquerda, você divide. Tá vendo aqui, olha? Ó, esquerda para a direita, multiplica. Direita para a esquerda, divide. Ok? Pronto, essa parte de conversão está tranquila, turma. Vamos agora para a parte de volume de alguns sólidos. Dos dois principais, ok? Para a gente fazer. Vamos lá, volumes. Antes de falar em volume, vamos falar das fórmulas de volume, como eu calculo o volume de um paralelepípedo, como eu faço o volume de um cubo. Vamos pensar em questão de unidades de medida, ok? O que seria o volume? É a medida do quê? Do espaço ocupado por um corpo. É
a mesma definição de capacidade. Capacidade e volume andam o quê? Um do lado do outro, ok? Então, como é que funciona? O volume é como se eu tivesse exemplo. Lembra quando eu falei com área, eu botei exemplo? Antes de falar das unidades, o que eu faço? Vou começar a trabalhar, exemplo, quadradinho. Vou usar esse quadradinho como se fosse a unidade de área. Quero saber quantos quadradinhos desse ocupam nessa minha figurinha aqui, olha. Quero saber qual vai ser a área dessa figurinha, me baseando pela área desse quadradinho. Lembra que eu falei isso quando eu estou falando de área? Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com volume. Antes de falar em volume, em as unidades de medida de volume, vamos trabalhar como assim? Ó. Vamos lá, vamos pensar que aqui, olha, eu tenho um cubinho pequenininho. Ok? Aqui eu tenho o volume ocupado por esse cubinho. Ok? É como se fosse um dado pequenininho aqui. Olha. Eu tenho um volume ocupado por esse cubinho. Vamos usar ele como unidade de medidas? Como assim, professor? Se eu tenho esse caso aqui, olha. Vou dar um exemplo para vocês aqui, rápido e fácil. Se eu estou usando esse cubo aqui como unidade de medida, como assim? Aqui é o quê? Aqui é um cubinho. Tudo bem. Essa aqui é o volume. Seria o 1 cubo. Ok? Um cubo só. Qual seria o volume dessa minha figura aqui, olha? Quantos cubos eu usei para fazer essa figura? Eu usei 2 cubos. Então, qual seria o volume desse aqui? 2 cubos. Ok? Esse seria o meu volume, baseando com o volume do cubo. É como se eu perguntasse para vocês. Nessa figura, nesse meu sólido aqui, quantos cubinhos desse cabem nessa figura? Cabem 2 cubinhos. Ok? Beleza, professor. Esse aqui é simples. Se olhando assim, dá para saber quantos cubinhos tem. Mas vamos pensar num caso mais extremo? Como assim mais extremo? Nesse caso assim, é como se eu tivesse... Vou fazer um desenho para vocês aqui, vocês terem uma noção. Não desenho muito bem, mas vou dar o meu máximo aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Estou desenhando aqui. Turma, vamos lá comigo. Vamos fingir que eu tenho esse sólido aqui. Como se tivesse vários cubinhos empilhados, um em cima do outro. Só que eu estou olhando assim rápido e quero saber qual o volume. O que seria o volume? Qual o espaço que é ocupado? Quantos cubinhos ocupam esse espaço? Está vendo esse espaço aqui ocupado pelos cubinhos? Quero saber qual o volume, quantos cubinhos estão ocupando esse meu sólido aqui. Como que eu vou saber disso, professor? Primeiramente, se você sabe falar sobre volume de um sólido, dependendo do sólido, quais são as bases para você conseguir ver o volume? Mais simples. Você vê o quê? Primeiro você vê o comprimento, ok? Você vê também a largura e também vê a altura desse sólido. Por quê? Como estamos falando de sólidos, eu preciso levar em conta o quê? Lembra? Quando está falando de figuras planas, que seria, exemplo, um retângulo, eu falava o quê? Comprimento vezes altura, ou largura vezes altura. Agora, quando falando de sólidos, nós precisamos de o quê? De 3 dimensões. De certa forma, sempre vai ser o quê? A maioria das vezes, comprimento, largura e altura. Como eu estou me baseando nos cubinhos, o que eu faço? Tem que ver quantos cubinhos eu vou ter o quê? No meu comprimento, ok? No meu comprimento, quantos cubinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 cubinhos no meu comprimento. Na minha largura, quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 2 cubinhos na largura. 1, 2. E na altura, quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 1, 2 cubinhos na altura. Professor, então como eu vou saber quantos cubos pequenininhos estão aqui nessa minha figura? Simples, só fazer o quê? Só fazer o comprimento vezes a largura vezes a altura. Ó, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, quantos cubinhos tem aqui dentro? Tem 16 cubinhos, ok? Lembra, não estou usando o cubinho como se fosse a unidade de volume? Seria o volume ocupado por um cubinho? Então, eu quero saber quantos cubinhos ocupam essa minha área aqui. Seria esse meu sólido aqui em si. Então, é quanto? 16 cubinhos. Tá, professor, por que você falou isso? Isso aqui é uma base importante de como surgiu a fórmula da questão no volume de um paralelepípedo, ok? Ou de um cubo também. Como é que funciona? Você tem um exemplo, volume de um paralelepípedo.
É igual esse que você vê aí na rua, esses paralelepípedos assim, ó. É essa figura aqui, ó. Nossa, o desenho não ficou muito bom, mas tá bom, vamos lá. Beleza? Vamos lá? Qual que seria o volume? Ó, comprimento, largura e altura. Quem seria o volume de um paralelepípedo? Qual é a fórmula? Como assim? A fórmula do volume do paralelepípedo é o quê? É um método que eu poderia calcular o volume de qualquer paralelepípedo. É um jeito, é um passo a passo de como calcular o volume de um paralelepípedo. O que você faz? Basta fazer o quê? Você pegar o seu comprimento, multiplicar pela sua largura, multiplicar pela sua altura. Tá, professor, por que você colocou V? V de quê? De volume. C de comprimento, L de largura e A de altura. Tá, professor, tem como multiplicar isso aqui? Não, porque aqui são só letras, mas vamos pensar assim. Vamos trabalhar isso com valores numéricos. Vamos dar um exemplo aqui? Vamos falar que esse meu cubo, ele possui 8 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura e 2 centímetros de altura. Eu quero saber qual é o volume desse meu paralelepípedo. Como é que eu faço? Basta fazer o quê? Substituir comprimento, largura e altura. Comprimento aqui é quanto? 8 centímetros. Largura, 3 centímetros. E altura, 2 centímetros. Fazendo 8 vezes 3 dá quanto? 24. 24 vezes 2 dá 48. Como é volume, vamos ver que unidade que ele te deu. Ele te deu em centímetros. Então, coloque aqui centímetros. Mas como é volume, é centímetros cúbicos. Então, é 48 centímetros cúbicos. Então, esse aqui, turma, é o volume ocupado por esse paralelepípedo. Ok? Então, assim que é a forma do volume do paralelepípedo. Só fazer o quê? Comprimento vezes largura vezes altura. Tudo bem? Tranquilo? Bem simples. Se aqui fosse metro, professor, seria o quê? Metro cúbico. Se fosse decímetro, decímetro cúbico. E assim por diante, ok? E a do cubo é bem simples, o volume de um cubo. Qual a diferença do paralelepípedo para o cubo? A diferença é que no cubo, tanto o comprimento, quanto largura, quanto a altura, possui o quê? A mesma dimensão. Então o volume do cubo é a mesma coisa, vai ser o quê? Vai ser o comprimento vezes largura vezes altura. Então o volume vai ser o quê? Mesma coisa, mesma fórmula. Só que no cubo acontece o quê? Todas as dimensões são as mesmas. Então acontece o quê? Quem vai ser o volume do cubo? Comprimento vezes largura vezes altura. Então ficou como? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então esse é o volume do cubo. Comprimento, largura, altura. Ok? Mas está em decímetro, não está, minha figura? Então o resultado vai ser o quê? Em decímetro. Mas se é volume, é decímetro o quê? Cubo. Ó, decímetros cúbicos. Então são 27 decímetros cúbicos. Professor, se fosse em metro, metro cúbico. Se fosse em quilômetro, quilômetro cúbico. Cúbico. E assim por diante. Ok? Bem simples. Tranquilo então, turma. É assim que se calcula o volume, tanto de um paralelepípedo quanto de um cubo. Vamos lá. Para resumir aqui, vamos lá, vamos botar aqui a tabelinha para vocês, ó. Vamos agora para as unidades de medida de volume. Ó, no Sistema Internacional de Medidas, nós usamos qual unidade de medidas no volume? Nós usamos geralmente o metro cúbico. Professor, você não falou a de capacidade. A de capacidade é o litro. Aqui é da capacidade, tudo bem? Eu esqueci de falar. Agora vamos falar sobre as unidades de medida de volume. Aqui, turma, é a mesma coisa, as mesmas unidades de medida de área, só que em vez de estar ao quadrado, está ao cubo. Ok? Como assim, professor? Aqui é quem? Metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico. Ok? É bem simples. Qual a diferença dessa unidade para a diária? A diária, quando você via da esquerda para a direita, você fazia o quê? Você ia multiplicando por 100. Já na de volume, você faz o quê? Você multiplica por 1000. De uma unidade para outra. Ok? A única diferença é essa, turma.
Tanto que eu nem vou trabalhar conversão com vocês. Da esquerda para a direita multiplica, da direita para a esquerda você vai fazer o quê? Você vai dividir por 1000, de uma unidade para outra. Tranquilo? Porque senão não vai dar no vídeo. É o que eu quero passar. O que a gente quer? O que eu quero que vocês saibam. Lembra aquela nossa relação? Que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro? Vamos fingir para vocês que eu fiz uma questão que eu falo que eu fiz um volume que deu de 12 metros cúbicos. E eu quero que você dê a minha resposta em litros. Eu quero que você me dê a resposta em litros. Então eu te dei metro cúbico e quero a resposta em litros. O que você faz? Você vai no metro cúbico, mas qual a relação do litro que eu tenho? Com o decímetro. Então o decímetro cúbico está onde? Está aqui. Então eu estou em metro cúbico, que é a resposta que eu tenho, e quero chegar no litro. Para chegar no litro eu preciso passar onde? No decímetro primeiro. Então olha, tem que passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Então eu vim da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita você multiplica. De uma casa para outra você multiplica por quanto? Por 1000. Então só pegar esse 12 e multiplicar por 1000. Então vai dar quanto? Aqui vai dar 12.000. 12.000 o quê? Decímetros cúbicos. Mas se você não quer passar isso aqui para litro, sim, o que eu tenho? Eu tenho que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Se eu tivesse 2 decímetros cúbicos, quantos litros eu teria? 2 litros. Mas quantos decímetros cúbicos eu tenho aqui? 12.000. Então quantos litros eu vou ter? 12.000 litros. Então decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Se eu tivesse aqui 200, seria 200 litros. 300, 300 litros. E assim por diante. Ok? Mais um exemplo para finalizar aqui é o quê? Eu escolhi para vocês, falei, eu medi o volume aqui, deu 20.000, sei lá, centímetros cúbicos. Eu quero que você passe aqui para litros. Lembra, qual a relação que eu tenho com litro? Decímetro cúbico. Então eu vou passar o quê? Vou passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Eu não quero decímetro cúbico, que é a mesma coisa que litro. Então eu quero passar de centímetros cúbicos para decímetros cúbicos. Estou indo da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda você divide por 1000. Você tem que fazer o quê? Dividir por 1000. Tudo bem? Professor, isso aqui não é um número decimal. O que eu faço? Só fazer o quê? Colocar zero no final. Só pegar esse 20.000 e colocar vírgula zero. Estou dividindo por 1000. Quantas casas eu vou andar para a esquerda? 3 casas, porque eu tenho 3 zeros. Então vou andar uma casa para a esquerda, 2, 3. Coloca vírgula. Esses zeros aqui você esquece. Então deu quanto? 20,000. Então deu quantos decímetros cúbicos? 20 decímetros cúbicos. Tá, professor? Só que o que é 25 decímetros cúbicos? 20 decímetros cúbicos é a mesma coisa de quantos litros? Cada decímetro cúbico não é igual a 1 litro? Então se eu tenho 20 decímetros cúbicos, eu tenho quantos litros? Eu tenho 20 litros. Pronto? Tranquilo?